Olá, pessoal, boa tarde. Nós tivemos um problema técnico aqui e acabou atrasando um pouco a entrada da live. Tinha feito errei aqui em um botão que apertei, enfim. Hoje, né, a nossa live vai ser sobre um tema que é muito falado hoje, que é formas de você financiar o governo federal encontrar recursos que ajudem a financiar a saída da crise, né, não só da crise econômica, mas da crise, né, da gerada pela pandemia. Então, hoje a gente vai estar aqui falando conosco, né, Marcelo Manzano, que é um economista, professor da Unicamp, né, que vem estudando esse assunto há algum tempo já. Daqui a pouco entra na live com a gente uma outra pessoa do núcleo, Solano Trindade, a Marília, que ela vai acompanhar a gente e vai ajudar aqui na conversa com o Marcelo. Então, Marcelo, o tema aí agora é seu, né? Você chegou a começar a falar na live que a gente começou por engano, mas enfim, eu queria que você retomasse aí e falasse para a gente, né? O que é, na realidade, da onde vem essa história toda aí, que até Lula ontem falou numa entrevista dele para o UOL, que é o governo não ter problemas, né, a princípio, de se endividar, de crescer a dívida pública, e também de gerar dinheiro, né, para o estímulo da economia. Então, Marcelo, por favor, nos dê aí a sua visão sobre esses assuntos. Bom, obrigado, muito obrigado, Canário, pelo convite. É sempre bom estar fazendo essas discussões, acho que é muito importante. Temas de economia que muitas vezes aparecem como abstratos demais, mas que dizem respeito à vida de todos nós e que são fundamentais de serem compreendidos por todos, né? Enfim, e de fato, esse tema estava aí nos últimos já há alguns anos. Os economistas da chamada corrente dominante, ou parte deles, vinham questionando, né, as regras, chamadas regras monetárias, que impedem que o Estado gaste ou se endivide para apoiar o desenvolvimento econômico, para apoiar o crescimento econômico, né, num arcabouço teórico aí, que na economia a gente chama de neoclássico, e na política a gente chama de neoliberal, né? Então, fazem parte de uma ideologia neoliberal. E essa política já vinha sendo, essas ideias já vinham sendo minadas por dentro do próprio dos economistas conservadores, né? No Brasil, notadamente, foi o André Lara Rezende, que é um referencial aí dos neoliberais no Brasil, foi um dos pais do Plano Real, já vinha questionando por que se colocam essas limitações, né, arbitrárias sobre a possibilidade do Estado financiar os seus gastos emitindo mais dinheiro e emitindo mais dívida. Então, esse tema já vinha, essa discussão já vinha crescendo, mas a crise precipitou essa discussão, colocou isso como algo absolutamente necessário, quer dizer, o Estado tem que mudar a sua postura em relação aos seus gastos, e governos conservadores, né, ultraliberais, como, por exemplo, do Boris Johnson na Inglaterra, e outros mais, como o do Trump nos Estados Unidos, e governos ao redor do mundo todo, não estão tendo a menor dúvida em expandir os seus gastos financiando essa dívida, seja tomando dívida, financiando essa dívida, esse gasto, seja vendendo títulos da dívida pública, sendo emitindo dinheiro, né, rodando a maquininha de dinheiro propriamente dito. E isso tem causado aí uma grande celeuma, porque vai contra, como eu disse, o que defendiam os economistas da ortodoxia durante os últimos 40 anos. Mas não tem nada de novo nisso, né? É bom lembrar que essas ideias já existiam, nós estamos retomando um debate do começo do século XX, debate que teve o Keynes como seu principal expoente. O Keynes partia da seguinte, o Keynes você vai lembrar, né? Acho que vale um parênteses, assim, qual é a do Keynes? O Keynes era um economista do ponto de vista político liberal, né, do ponto de vista econômico conservador, aliado aos conservadores ingleses, aliado à elite inglesa, e que
viveu ali no começo do século XX, o avanço do socialismo, do comunismo, ele viajou para a União Soviética e tal, e ficou um pouco preocupado com a maneira como os capitalistas ingleses estavam gerindo a economia. Falou, se vocês continuarem com esse reme-reme aqui, nós vamos perder o controle para os socialistas. Então, ele vai propor uma série de medidas para salvar o capitalismo dos capitalistas, né, da miopia dos capitalistas, da miopia do pensamento ortodoxo, do pensamento neoclássico. E vai propor um Estado muito mais intervencionista. E uma das principais mudanças é o papel do gasto público, né? Então, o Keynes vai desenvolver aí uma série de sugestões de como o Estado deve agir. Qual era o objetivo dele? Muito declaradamente, está no título do livro dele, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Começa por emprego, não é à toa. Então, a tese dele é o seguinte, não basta a economia estar equilibrada, com a inflação em ordem, com a taxa de câmbio em ordem. A economia tem que atender algo fundamental para a sociedade, que é o emprego para todos. Então, ele vai buscar o pleno emprego. E para chegar ao pleno emprego, o Estado tem que entrar gastando até que esse nível de atividade ocupe todas as pessoas de determinado país. Então, essa é a proposição dele lá atrás, nos anos 30. Isso foi perdendo força a partir dos anos 70, o neoliberalismo foi ganhando corpo, foi dominando as mentes, corações e mentes ao redor do mundo, mas agora a crise demonstra, né, todos viraram keynesianos, todos estão buscando as ideias do Keynes, como eu tenho dito, as pessoas, o que não falta agora são economistas que viram Keynes na goiabeira, né? O pessoal está vendo Keynes na goiabeira aí, gente que tinha agora despertaram para esse assunto. Mas antes de entrar nos detalhes aí da questão da emissão monetária, vale dizer o seguinte, que o Keynes não era um autor que pensava soluções para a crise, como eles estão querendo fazer agora, né? Eles estão dizendo o seguinte, na crise agora está legal, vamos lá, seremos keynesianos. Superada a crise, vamos voltar, esse é o discurso do Paulo Guedes, de um monte de gente, vamos voltar à austeridade, ao rigor fiscal, tá? Não, o Keynes não falava disso, ele não estava discutindo a crise, ele estava discutindo políticas para o tempo de normalidade, até para evitar as crises, né? Para que as crises não ocorressem, era preciso que o Estado garantisse demanda num nível suficientemente alto para que todos tivessem emprego. Era essa a gestão que ele propunha da economia, né? E vale lembrar, isso é uma confusão que muitas vezes gera mal-estar na esquerda, como o Keynes era um representante do conservadorismo inglês, mas o Keynes, na verdade, vai fazer uma releitura do Marx, uma releitura não, ele vai se inspirar, ele fala isso explicitamente, em questões levantadas por Marx no livro Capital, principalmente no volume 3, um livro que pouca gente chega lá, porque vai ficando cada vez mais difícil, mas o Keynes nada mais faz do que, a partir de uma interpretação do Marx, com a qual ele concorda sobre o funcionamento do capital, apresentar algumas soluções para fazer a gestão desse sistema que tende à crise, que tende que é absolutamente instável, enfim. Essa era a pegada dele, vamos dizer assim. E agora a gente vê toda essa discussão aflorar. E o tema da emissão de moeda e do endividamento público são fundamentais nessa discussão. Por isso que a gente está vendo tanta gente falar nisso na última semana. O próprio presidente Lula, nessa fala que foi apresentada ontem, fala muito claramente, não dá para ficar tergiversando, né? Não é hora de discutir firula, é hora de o Estado entrar gastando, porque o que a gente está vendo é uma tragédia. Eu suponho que esse mês de maio a situação vai piorar muito do ponto de vista social, e agora sim as empresas começam a entrar em colapso, né? O tempo passou e o socorro não veio. Ô, Marcelo, acho que a gente está com delay, mas vocês estão me ouvindo? Posso fazer uma pergunta? Agora sim. Na verdade, eu queria fazer assim 3 perguntas e você coloca aí no seu raciocínio aonde cabe. A primeira é assim: você acha que corre o risco, em termos mundiais, da gente chegar num novo plano Marshall? Essa é uma pergunta.
A outra pergunta é o seguinte: do ponto de vista ambiente, se a gente continuar com esse não consumo do petróleo, o que de pior pode acontecer para a economia e especificar para a Venezuela? E depois eu faço as outras perguntas. Tá legal. Olha, a questão do Plano Marshall, eu até outro dia escrevi um artiguinho falando, a gente fala muito do Plano Marshall, mas o Plano Marshall é menos do que a gente supõe. Ele foi um plano de ajuda dos Estados Unidos para a Europa, de fato. Se a gente atualizar o valor para termos atuais, algo como 100 bilhões de dólares, o que não é muito dinheiro, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos já colocou 2 trilhões nas últimas 4 semanas, né, para salvar a economia norte-americana. Então, foi um dinheiro curto que ele entregou, mas que foi importante porque ajudou a retomar as atividades. Era dinheiro a fundo perdido para os países europeus, principalmente, que tinham perdido a guerra, e para eles começarem a sua reconstrução. E foi uma estratégia que veio acompanhada de outra estratégia que talvez seja mais importante e tenha dado mais resultados, que foi entrar com os bancos americanos, oferecendo também dinheiro para a Alemanha, a França, a Inglaterra, para os países europeus, para que eles pegassem empréstimos com os bancos americanos e financiassem a reconstrução das suas cidades, das suas empresas, etc. Então, o Plano Marshall tem 2 pernas: dinheiro a fundo perdido, que nem foi tanto, e mais crédito. O crédito, sem dúvida, isso tudo fez a economia europeia sair do buraco, deu um impulso para a retomada, etc. Mas foi um grande impulso também para o sistema financeiro norte-americano. Se beneficiou muito disso, porque, afinal, quando esses empréstimos iam sendo pagos, era, em última instância, o sistema financeiro que se beneficiava. Então, mas ficou consagrado como um grande plano de ajuda. Eu acho que o Plano Marshall tem muito de propaganda anti-soviética também, né? Foi naquele momento de Guerra Fria. Então, foi uma bandeira muito utilizada. E ele foi importante, ele responde por uma parte, mas ele é insuficiente para explicar o processo de retomada. Tem outras medidas muito mais importantes, como, por exemplo, o Acordo de Bretton Woods, que foi um acordo internacional que estabeleceu regras bastante rígidas, né, com pouca flexibilidade, para que um país não precisasse pisar no pescoço do outro para fazer a sua economia crescer. Então, os países não podiam ter superávit comercial diante de outro que estava tendo déficit. Se tivesse isso, tinha que corrigir, e eram negociações coletivas, né, concertadas entre os parceiros. Enfim, tem outras medidas que foram tomadas, e uma série, o Welfare State, que teve um papel fundamental no desenvolvimento de todo o sistema público de saúde nos países europeus, sistema público de educação. Esses sistemas, a gente gosta muito deles, a gente fala muito deles, pelo bem-estar que eles geram às pessoas, e é óbvio, esse é o primeiro objetivo. Mas eles têm um segundo componente, que muitas vezes passa desapercebido, que eles cumpriam o papel de empregar boa parte da população que não encontrava emprego em atividades do desenvolvimento capitalistas, tipicamente do capitalismo privado. Então, o Estado absorvia essa mão de obra, e com isso se chegava ao tal do pleno emprego, tão almejado aí. Então, é um conjunto de políticas que foram feitas. O Plano Marshall tem um papel menor. Eu espero que que ocorram medidas como o Plano Marshall, mas então eu diria, tem que ter medidas muito mais profundas do que o Plano Marshall, né? Por exemplo, uma nova concertação internacional. E talvez eu não acho que isso seja fácil, não estou dizendo que isso vá acontecer, estou dizendo que isso seria o desejável. E nessa concertação internacional, seria muito importante que, assim como se tentou lá em Bretton Woods, mas não se conseguiu, e esse foi um dos erros, seria muito importante que a moeda internacional deixasse de ser o dólar, que houvesse uma moeda multilateral, que cuidasse apenas da relação entre os países, não fosse uma moeda de uso particular de um país. Porque um dos problemas da nossa crise, da estabilidade que a gente vive, né, dos problemas do desemprego que cresce no mundo, da baixa ocupação das empresas, da fragilidade do setor produtivo, uma das razões desse colapso é justamente o fato do dólar servir ao mesmo tempo aos interesses dos Estados Unidos e ser a moeda internacional. Então, há contradições nessa gestão
onde o mundo muitas vezes é sacrificado para atender os interesses dos Estados Unidos, né? Acho que, então, o Plano Marshall, não sou contra, mas é insuficiente, é isso que eu diria. E a outra questão que você colocou é sobre o meio ambiente e o petróleo. Olha, sem dúvida, acho que uma das questões que esse colapso, né, do coronavírus traz ao mundo é a gente rever tudo que nós vínhamos fazendo, né? Eu tenho usado o seguinte exemplo: é como se a gente estivesse num trem cuja locomotiva perdeu o piloto, ela está nos levando a um caos, e a gente sabia que estamos indo para o precipício, né, que o mundo não ia aguentar, que o meio ambiente não estava aguentando, a pobreza estava crescendo, a desigualdade cada vez maior, a renda se acumulando na mão de poucos, enfim. Estava claro para muita gente que o mundo ia muito mal e caminhava aceleradamente para um colapso. A crise nos deu a oportunidade de descer desse trem e talvez, né, ou por um momento, não sei se o trem vai começar a andar, a crise fez tudo parar, né? Parou de repente. Então é uma oportunidade da gente rever muitos das nossas escolhas, né? Não sei, mais uma vez, não sei se teremos força política, consciência política suficiente para mudar o curso, mas espero que tenhamos essa preocupação. E uma das questões fundamentais é o meio ambiente, né? E o uso do petróleo, claro. A indústria do petróleo, né, a gente sabe, ela é muito problemática. E tem a geopolítica do petróleo. Há uma guerra entre países, né, na medida que o preço do petróleo faz com que determinadas economias afundem, outras consigam conquistar os mercados que são perdidos por essas que afundaram, enfim. Há uma disputa difícil até da gente conhecer, porque ela é muito restrita a pequenos fóruns, né? São os tomadores de decisão desse jogo são poucos e muito velados para o mundo em geral, mas eu espero que a gente saia com uma outra matriz energética, ou né, tentando aos poucos caminhar para uma outra matriz energética. Não sei, é muito difícil a gente especular se isso de fato acontecerá ou não, mas é uma oportunidade, assim como outras oportunidades surgem, né? A questão de rever o papel do trabalho no mundo de hoje, né? O trabalho estava perdendo sentido, as pessoas estavam fazendo atividades serviçais, a gente estava voltando para um tipo de... A maior parte da população estava prestando serviços de atendimento aos ricos, né? Entregar comida, passear com cachorro, empregados domésticos, limpador de piscina. É lamentável que a sociedade só tenha isso a oferecer como oportunidade de emprego. Quem sabe agora a gente consegue questionar esse mundo do trabalho e pensar numa solução mais digna, né, e mais equânime, mais igualitária, né? São questões que foram colocadas pela crise. Ô, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, sem as medidas ideais, que seria, por exemplo, taxar grandes fortunas, o Brasil teria condição de bancar essa crise? Quanto tempo para a população que não está com renda ou que tem um nível muito, enfim, os catadores, essas pessoas muito simplórias que estão sendo, quem conseguir pegar os R$600 vai estar sendo bastante beneficiado, né? Então, a minha pergunta é assim: o Brasil, sem as taxações de grandes fortunas e outras ações, com esse plano dos R$600, conseguiria bancar quanto tempo essa crise? Marcelo, aproveitando aí também para colocar uma pergunta que Rosalvo colocou aqui para a gente no chat, que ele coloca uma questão interessante, né? Quer dizer, a gente tem hoje um nível grande de reservas cambiais, né? Então, primeiro, qual é o papel, né, que esse negócio exerce como garantia de alguma coisa para a gente? Exatamente o que isso garante para a gente, né? Ter esse colchão aí de reservas internacionais de, sei lá quantos, 300 bilhões de dólares. E assim, se mesmo com isso, mas em função da nossa recessão que vem se arrastando aí há muitos anos e tal,
se a gente corre algum risco de uma crise cambial grave, né? O dólar tem subido para caramba e tal, isso aí. E também ele, juntando com isso aí, e voltando um pouquinho para o assunto da nossa live, quais seriam os limites, né, de endividamento e de emissão de moeda de um país como o Brasil nessa conjuntura que a gente vive, sem arrebentar o país como um todo, né? Quer dizer, a gente vai fazer isso durante um certo período, mas quais seriam os limites disso para que a gente consiga sair da crise sem estar quebrado, né? Sair da crise funcionando num caminho de funcionar bem. Tá, questões fundamentais, eu vou tentar, as duas se conectam, eu vou tentar trabalhar os dois temas, do como financiar o Estado em relação com reservas e risco cambial, né, risco externo. Então, de fato, a gente precisa, em primeiro lugar, a gente precisa garantir renda nesse momento. E eu tenho falado, inclusive assim, a gente tem que garantir renda para todos, para o catador, mas tem que garantir renda para o professor, para o torneiro mecânico, o lojista, para todos, né? Para a classe média. Por exemplo, o governo inglês está garantindo renda, ele assumiu, e não demorou nem uma semana para tomar essa decisão. Não viu que a crise estava chegando, garantiu 80% do salário para quem ganha até 16 mil reais, lá dá 2.500 libras, 16 mil reais, né? Claro, o padrão na Inglaterra é outro, 16 mil reais lá significa menos do que aqui, mas garantiu uma renda muito elevada, né? Por que isso? Porque um dos problemas desses momentos de colapso não é um problema de desigualdade só, é um problema, os fluxos de renda, os pagamentos deixam de ocorrer, e se os pagamentos deixam de ocorrer, a economia desaba, né? Então, a gente chama de fluxos mercantis. O cara não recebe, aí não paga a escola não recebe, não paga o professor não recebe, não paga o serviço de telefonia, o serviço de telefonia não recebe, corta funcionários, quer dizer, isso gera uma bola de neve, né, que vai destruindo a economia. Então, a medida agora não é nem de fazer justiça social, que sempre deve ser feita, mas a medida agora é estancar esse problema, né, da interrupção dos fluxos de pagamentos. E aí todo mundo tem que receber, desde o mais pobre até o remediado. Vamos dizer, eu botaria um teto aí de 15 mil reais e todo mundo tinha que receber. É isso que o Estado tinha que fazer. Por quanto tempo? Pelo tempo que a crise durar. Aí alguém fala, pô, mas o Estado não aguenta, de onde ele vai tirar esse recurso? Sim, essa é a questão. O Estado não depende de arrecadação prévia para gastar. O Estado é o único ente na sociedade, e o problema é que a gente avalia o Estado com o nosso prisma de chefes de família, de donos de casa, donos e donas, enfim, a gente olha como se fosse a gestão da nossa vida privada, ou o empresário olha como se fosse a gestão da sua própria empresa. O Estado não é isso, o Estado pode gastar, ele emite a moeda, né? Ele emite a moeda, ele se endivida ao momento que quiser. Eu, Marcelo, não posso ir na rua vendendo um título. Por favor, estou precisando de dinheiro. Quem quer trocar? Eu dou esse título na tua mão e você me passa o seu dinheiro. Não dá certo. O Estado faz isso todos os dias em volumes, né, oceânicos. Ele põe bilhões de reais na economia de títulos todo dia, retira esse dinheiro e gasta. Aí, os ortodoxos, é isso que eu dizia, né? A teoria econômica conservadora veio, nos últimos 40 anos, elaborando toda uma parafernália teórica, com argumentos teóricos, tentando convencer o público, e o público foi convencido disso, inclusive a esquerda, que tem que se respeitar os limites de financiamento do Estado, de endividamento e de emissão monetária. Isso não é verdade, né? Então, assim, há alguns anos atrás, um economista de renome internacional, 2013, se não me engano, ele publicou um livro dizendo que os estados não podiam romper a barreira dos 90% de déficit público, 90% em relação ao PIB do país. O estado podia se endividar até os 90%. Se passasse disso, babau, o país entrava em colapso. Isso é um número arbitrário que ele tirou de algum sonho lunático, ou alguma bíblia que ele leu em algum lugar, que ninguém sabe, não tem o menor cabimento, né? O Japão tem uma dívida pública de 250% do PIB, e é o Japão, uma economia robusta, forte. Os Estados Unidos têm uma dívida pública de 110%, a Alemanha é mais de 100%, a Espanha é 130%.
E os nós, né, países em desenvolvimento, não porque ele escreveu isso num livro, uma teoria esdrúxula, nós não podemos romper a barreira dos 90. Né? E nós não rompemos, é bom dizer, nós estamos aí com toda essa pressão feita pelos economistas conservadores, nós ainda estamos abaixo de 80% de endividamento. Então, eu diria, em primeiro lugar, não há limites para o endividamento, não há problema que o Estado se endivide, nem que o Estado emita dinheiro para financiar os seus gastos. Ele pode fazer isso. Né? E aí, a gente talvez fosse o caso, não sei se é o caso de entrar em discussão aqui agora, como é que o dinheiro é gerado na sociedade e por que não faz sentido imaginar que o Estado não possa injetar dinheiro. Mas essa é uma discussão mais técnica, depois a gente pode até avançar nisso, mas respondendo essas perguntas. Então, assim, o Estado não tem limite para financiar os seus gastos. Aí surge essa ideia, vamos tributar as grandes fortunas? Eu sou a favor de tributar as grandes fortunas, sou a favor de tributar o lucro, que no Brasil não é os dividendos. O Itaú ganha 30 bilhões de reais num ano, ou num trimestre, e transfere para os seus acionistas. Quem são os acionistas? Os filhos do Setúbal e meia dúzia de sócios. Transfere esse dinheiro sem que eles paguem imposto de renda, enquanto nós, trabalhadores, ou a faxineira que trabalha no Itaú, no escritório do Itaú, ou a telefonista, tem o seu imposto descontado na folha de pagamentos. É absolutamente injusto isso. O Brasil é uma excrescência, não cobra imposto sobre essa transferência. Então, assim, é claro que a gente tem que lutar por isso, mas essa é uma discussão, vamos dizer assim, estrutural, de longo prazo, a gente tem que estar a favor disso em qualquer momento. Para a crise, não é a solução. Por que não é a solução? Não estou dizendo que eu sou contra, estou falando que não é a solução. Porque quando a gente começa a dizer, então vamos financiar esse gasto retirando de quem tem, a gente está assinando embaixo a tese de que o Estado não pode gastar de maneira descoberta, que ele tem que buscar uma receita prévia para justificar o seu gasto. No fundo, a gente está com isso reafirmando a ideia da austeridade fiscal. Se vai ter um buraco maior aqui, tem que tirar esse dinheiro tem que tirar a receita de algum lugar. Isso é falso. Esse é o paradigma conservador sobre a gestão pública. Por que eu insisto? Qual é o problema, então? Se a gente diz, e nós temos dito, vamos tirar dinheiro das grandes fortunas, o que vem o Paulo Guedes, como é que ele retruca essa tese, que é moralmente justificável, é necessária, etc. Ele diz o seguinte, tudo bem, podemos até pensar nisso, mas vamos também cortar o salário dos servidores públicos. Porque se o problema é falta de recursos, vamos distribuir esse ônus por vários segmentos da sociedade que podem contribuir. E aí a gente vai estar, na verdade, cortando salários, por exemplo, a gente vai diminuir ainda mais a demanda, vai diminuir ainda mais o consumo, vai diminuir ainda mais a venda do mercadinho, vai diminuir ainda mais esse fluxo de renda que a gente está vendo minguar. Então, a discussão não pode ser por aí. Nesse momento, não é hora da gente discutir quem vai pagar a conta. Agora, o momento o Estado tem que gastar, porque ele pode, não há problema nenhum em que ele gaste. Né? E não se trata de ver a forma mais justa, e sim gastar para todos, porque senão todos cairemos. Não adianta a gente pensar também que nós estamos num navio afundando e que se o navio afundar, a gente pode, tributando os ricos, né? A gente pode fazer com que só eles paguem o pato. Não, se o navio afundar, todos pagarão o pato. Então, a solução tem que ser uma solução mais geral, e não que incida sobre uma ou outra segmento da sociedade. Embora, insisto, isso seja uma discussão justa, pertinente, mas para a normalidade. Não é hora de fazer essa discussão, eu acho. Não sei se eu consegui ser claro. E em relação ao que me perguntou o Canário, a questão cambial, né? Essa é uma boa discussão também, porque a gente tem aí, por um grande mérito do governo Lula, do governo Dilma, mas principalmente do governo Lula ali em meados de 2006, quando o Palocci saiu fora da cena, foi ótimo, deu uma guinada importante nos rumos do governo, do ponto de vista da política econômica, a gente começou a acumular reservas, o que não era bem visto pelo mercado, vamos dizer. O mercado achava que o governo não devia, porque quando o governo compra reservas,
no fundo ele está afetando a taxa de câmbio, porque ele está mudando a relação entre dólar e cruzeiros disponíveis no mercado. Ele está absorvendo o dólar, ele está retirando o dólar do mercado. Então, é uma maneira de interferir na taxa de câmbio. O mercado não gostou disso na época, mas fizemos, foi muito acertado o que tenhamos feito. E o resultado é que o Brasil é uma das economias aí que tem maior colchão de proteção, né? São 320 bilhões, algo próximo disso hoje, 320 bilhões de dólares que estão sob poder do Banco Central brasileiro e que ajudam a evitar, por exemplo, que os capitalistas que estão no Brasil fiquem, principalmente os estrangeiros, os grupos estrangeiros, fiquem receosos nessa crise e queiram trocar os seus reais por dólar, porque acreditam que não vai ter dólar para todo mundo. Como a gente tem 320 bi guardado no cofre, esses caras ficam tranquilos e não fogem. Se eles, por acaso, eles começarem a observar que o dinheiro está minguando, eles querem trocar o dinheiro. Aí tem uma corrida contra o real, todos tentando trocar ao mesmo tempo, e aí sim você tem uma fuga de capital. Isso até poderá vir a ocorrer, mas a situação tem que se agravar ainda um pouco. De qualquer maneira, por isso, as reservas são um ativo muito importante que nós temos, que precisam ser preservadas, né? Tem gente, mais uma vez, no campo da esquerda, inclusive, dizendo, então vende esses dólares e pega esse dinheiro e financia a saída da crise. De novo, 2 erros. Está partindo da ideia de que precisa tirar dinheiro de algum lugar para financiar o gasto. Não precisa, o gasto pode ser feito, vamos dizer, a descoberto, simplesmente gastando, o Estado pode fazer isso. Segundo, esse dinheiro é dólar. O governo não tem como pegar esses dólares e usar para pagar salário no Brasil, para pagar ambulância. Ele precisa vender esses dólares por reais, certo? Se ele fizer isso, significa que ele vai encharcar, ele vai trocar, vai vender dólares por reais, ele vai encharcar a economia de reais. Como a teoria monetária, a cabeça dos economistas do Banco Central, os economistas conservadores, acredita que sempre que tem muito real circulando, isso gera inflação, eles vão sair vendendo títulos para recolher esses reais. Então, vai ter que ter uma operação de neutralização da entrada desses recursos na economia. O que significa que tudo aquilo que você conseguiu com a venda dos dólares, o governo vai ter que capturar de volta e transformar isso em dívida. Não sei se vocês entenderam. Ele teria que vender dívida pública para capturar esses reais. Porque na teoria que é vigente hoje, que organiza a lógica da política monetária brasileira, essa injeção de recursos não poderia ser aceita. Seria preciso recolher isso com dívida pública. Uma neutralização desse efeito. Então, assim, não tem o menor cabimento vender as reservas. As reservas são boas porque elas estão ali, guardadas, né? Elas ficam, inclusive, depositadas em títulos títulos de governo americano. A maior parte delas é título público do governo dos Estados Unidos. Agora, aí o Canário pergunta, e não há risco de haver uma deterioração da situação externa, cambial? Há risco, e acho que está na hora do governo, já demorou, inclusive, mas é difícil esperar que esse governo se mexa, está na hora de se adotarem medidas para restringir a plena liberdade de capitais, né? Tem alguns instrumentos, você não precisa fazer isso de uma maneira liminar, proibindo a compra de dólares, né? Porque aí você gera muito ruído e desorganiza muito a atividade econômica, mas você pode estabelecer, por exemplo, pedágios, né? Vamos dizer, alguém que trouxe dinheiro para o Brasil quer tirar o dinheiro, quer vender os reais e comprar dólar, paga um pedágio sobre essa operação se o objetivo dele é tirar dólar do Brasil, né? Você pode estabelecer uma alíquota financeira de IOF sobre essas operações cambiais que faz com que o cara pense 10 vezes antes de retirar o dinheiro que ele tem aplicado no Brasil, que ele tem investido no Brasil. Ou a empresa brasileira, antes dela remeter os seus lucros, a GM do Brasil, antes dela remeter os seus lucros para a GM norte-americana. Você coloca uma alíquota de 5%, ele vai falar, 5% é praticamente a margem de lucro, não vale a pena eu mandar. Então, a gente tem que olhar para isso. O governo não está sinalizando nesse sentido, está demorando, e quanto mais ele demora, o que acontece é que as nossas reservas estão sendo consumidas. Elas existem para serem consumidas, para servir de amortecedor. Só que esse amortecedor está perdendo eficácia. Então, é preciso agir com outras
medidas complementares, né? E desculpe insistir só ligar as duas questões. Se a gente está assumindo, e até o Paulo Guedes ontem anunciou, surpreendentemente, que está a favor de emissão de moeda para enfrentar a crise, Estado jogar dinheiro no mercado sem se preocupar com impostos, com arrecadação, isso pode levar à necessidade, isso poderia levar a uma seguinte situação. O cara que é um investidor estrangeiro, ou uma empresa que atua no Brasil, mas tem negócio lá fora, ele muda, ele olha e fala assim, tem muito real entrando na praça em relação à quantidade de dólar. Significa que o dólar vai se valorizar e o real vai se desvalorizar. Isso é um estímulo para que ele vá migrando suas operações para dólar. Ele vai saindo para o dólar. Então, isso pode acelerar esse processo de fuga. Para evitar isso, mais uma vez, o controle com algum imposto que penalize essas operações ajuda com que, não sei se vocês estão entendendo, quer dizer, à medida que você encharcou o mercado interno com emissão de dinheiro, com emissão de reais, para você evitar que esses reais vazem para fora, se convertam em dólar e o cara tire dólar para fora do Brasil, você tinha mais um motivo para estabelecer um mata-burro, né? Colocar algumas dificuldades nessas operações cambiais e evitar esse efeito sobre o câmbio, né? Então, assim, esses dois assuntos estão interconectados, né? São complexos, são políticas distintas, mas eles estão interconectados. Enfim, em curtas palavras, é mais ou menos isso. Na medida em que esses assuntos podem ser tratados com curtas palavras. Difícil. Marcelo, aproveitando aí esse gancho que você falou, é muito pouco provável que a equipe econômica brasileira avance muito, né, nesses sinais aí que você falou. Como é que está isso no resto do mundo? Quer dizer, pelo que a gente lê, você mesmo citou o exemplo aí da Inglaterra, os Estados Unidos jogaram 2 trilhões de dólares na economia e tal. Você acha que esse momento da pandemia e essas mudanças de pensamento aí do pessoal mais influente aí na teoria econômica vai influenciar a ponto de haver uma contraofensiva ao neoliberalismo, uma mudança de comportamento mesmo das principais cabeças dirigentes da economia dos países centrais do capitalismo e que em algum momento isso também acaba alcançando as periferias, ou você acha que isso é um negócio que se esgota aí em relação ao momento da crise, como um tapa-buraco e tal, e logo em seguida voltamos ao velho e bom capitalismo neoliberal extremado? Pois é, ótima pergunta. Essa questão acho que é fundamental e tem surgido aí em vários debates, né? Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, por sorte, os economistas influenciam pouco o mundo, influenciam menos os governos do que eles imaginam, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a realidade vai se impor. É claro que o Paulo Guedes e o Mourão falou isso essa semana, e o Armínio Fraga falou isso. Todos esses caras que viram Keynes na goiabeira estão dizendo, o Keynes é importante para enfrentar a crise, é importante gastar, mas depois que interromper a crise, a gente vai precisar pagar o preço, que é uma insanidade do ponto de vista lógico das finanças públicas. Mas e tudo bem, eles dizem o seguinte, a gente vai aumentar nosso endividamento público, depois a gente vai ter que recuperar e tentar pagar essa dívida, que é uma estupidez. Você não tenta pagar a dívida. Nenhum Estado no mundo nunca pagou a sua dívida. O que ele faz a economia crescer, de tal maneira que a dívida fica pequena em relação ao seu PIB. É assim que você resolve essa relação de dívida-PIB, 90%, 80%, 70%. O Lula fez isso. Ele não diminuiu o tamanho da dívida, ele aumentou o tamanho do PIB. Aí a dívida ficou pequena, caiu para 30%. Né? Mas, enfim. Então, claro que os economistas ortodoxos, neoliberais, estão com essa ladainha, essa conversa mole. Terminada a pandemia, é hora de pagar a conta, vamos ter que cortar salário, vamos ter que congelar os serviços públicos, o teto de gasto vai ter que ser... Eles estão com essa conversa. Reformas, vamos avançar na capitalização da Previdência. Eles estão loucos para aprovar tudo o que eles querem assim que for proclamado o fim da pandemia, né? Se é que isso vai acontecer um dia. Mas, por sorte, o mundo não é governado pela ideia dessa turma. O mundo é governado pelas necessidades que se impõem, necessidades materiais, da ordem material, de ordem econômica.
né? Assim como aconteceu na década de 30. Tivemos a crise de 29, alguns governos ficaram com essa dança, essa conversa mole, né? O governo inglês, por exemplo, naquela época, não adotava políticas, ficou fazendo austeridade, controle estrito dos gastos públicos nos anos seguintes. O fato é que a economia da Inglaterra perdeu força, foi atropelada pelos seus concorrentes. E os governos foram, nos Estados Unidos também, até 33, as medidas, a política econômica foi extremamente ortodoxa. Aí o Roosevelt ganha a eleição e muda o rumo da coisa. E não é porque o Roosevelt leu o Keynes, é porque ele entendeu que ou se fazia assim ou não se saía do buraco. O outro que fez medidas keynesianas antes do Keynes foi o Hitler, né? Adotou uma política de gasto público, aí um gasto muito mais voltado para o setor militar, né, para a estrutura de guerra da Alemanha, mas o fato é que isso trouxe resultados, e é assim que o Hitler fica popular, não é pelo seu bigodinho, é porque ele entra gastando numa época em que está todo mundo fazendo austeridade fiscal, fazendo política liberal, né? A realidade se impôs. Isso não significa que os governos serão governos progressistas. Eu acho o seguinte: o gasto público veio para ficar, e será impossível, é um sonho de lunático, um sujeito que viveu no mercado financeiro, como o Paulo Guedes, imaginar que, terminada a pandemia, assina lá um decreto e começa a austeridade fiscal. A economia não vai se recuperar tão cedo. Durante muito tempo, o Estado vai ter que injetar glicose na veia do mercado para que o mercado reaja. Porque os agentes econômicos, só a gente imaginar qualquer dono de mercadinho, de restaurante, de oficina mecânica. Imagina assim, terminou uma crise, está tudo destruído. Qual é a garantia que esse cara tem? Qual é a segurança que ele tem de alugar um novo espaço, de contratar mais um funcionário? Nenhuma, ele não vai fazer isso. Ele vai ficar na recueta, ele vai andar com o freio de mão puxado, primeiro porque ele está carregando um monte de dívida que ele está fazendo esses dias agora, está se endividando para pagar suas contas. Está devendo aluguel, está devendo imposto, está devendo um monte de coisa. Ele não vai investir. Então, a economia não vai retomar pelo setor privado. Então, será com o Estado ou será com o Estado? Não, eu não tenho dúvida disso. Os neoliberais vão ficar falando sozinhos. Acho até que outro dia eu estava num debate com um grupo de economistas, e a gente quebrando a cabeça com isso, eu falei, olha, acho que não precisamos perder muita energia com essa história. Eles vão ser vencidos pela realidade. O que a gente tem que gastar energia é para que essa saída com o Estado seja a mais virtuosa possível. Eu não espero que um governo ao estilo Mussolini, Hitler, emerja dessa crise. É muito provável que aconteça. Na Hungria, a gente está vendo que é esse o caminho. Eu espero que a gente consiga fazer a disputa para que seja um projeto civilizatório, à esquerda, né? E temos a China aí como uma referência muito importante. Acho que essa é uma diferença também, uma novidade. A China não só está enfrentando já vinha lidando muito melhor com a crise de 2008, né? É o país que melhor desempenha nos últimos anos, sem sombra de dúvida. No coronavírus, enfrentou a situação de maneira exemplar, saiu, né? Hoje o Brasil já tem mais casos do que a China, etc. Eles já estão equacionando os seus problemas, e certamente, por ser uma economia planificada, né, vai ter muito mais força no pós-crise, vai nadar de braçada, enquanto nós vamos ficar batendo cabeça. Nós, que eu digo, economias de mercado, Brasil, Estados Unidos, etc. Então, a China, cada vez mais, por efeito demonstração, deverá influenciar nesse pós-crise, né? Mas, insisto, a luta política vai ter que ser para evitar que essa nova dimensão do Estado seja de um Estado autoritário, conservador, retrógrado. Acho que esse é o campo que a gente deve estar, nessa faixa que a gente deve estar atentos, né, com esse debate. Muito interessante tudo, Marcelo. Você queria falar alguma coisa? Oi? Você queria falar alguma coisa, Marília? Vai. Queria, tem um tempinho, a gente já... Não, assim, muito interessante, Marcelo, essa ideia de que a gente só vai sair da crise pelo Estado no momento, né? É muito chocante pensar nisso em certo sentido, sabe? Então, dentro disso, eu queria te fazer duas perguntas mais conceituais,
talvez um pouco filosóficas para um economista, mas eu acho que vale a pena. Quem hoje é trabalhador para você? Quem que a gente considera trabalhador? Porque desde que o neoliberalismo entrou no Brasil, ficou um pouco confuso, né? Então você vê colaboradores de multinacionais se chamando não mais de trabalhadores, mas de colaboradores, né? Então, esses caras que ganham muito são trabalhadores? Ou deveriam ser? E engato na mesma pergunta, mas são diferentes, só para fazer uma pergunta só. Você acha que a necropolítica ela é proposital? É caso pensado de um governo como o do Bolsonaro? E só um parênteses, eu queria muito saber quem que você considera trabalhador, porque eu acho muito importante a gente se reorganizar em sindicatos, talvez, e queria saber da tua opinião em relação a isso na economia do país nesse momento. Sim, começando pela necropolítica. Olha, em geral, de um modo geral, eu acho que ela é mais um resultado inesperado ou não projetado, não desejado das políticas conservadoras neoliberais, em geral. Um certo descaso dos economistas, de um modo geral, pelas consequências dessa máquina de guerra que é o neoliberalismo, que é a financiarização, etc. Mas, enfim, no caso do Bolsonaro, eu acho que não, porque o Guedes é, de fato, um cara fora da caixinha, mesmo considerando a caixinha dos neoliberais ortodoxos, né? Ele está nos manuais dos anos 70, o negócio dele era o Pinochet. Então, tem uma ideia, inclusive, de darwinismo social, que vira e mexe e transborda dessas entrevistas que eles dão, né? Acaba escorregando ali. As vidas não dá para também querer salvar todo mundo, vai ter perda mesmo de vidas e a gente não pode fazer nada. Então, demonstra ali que há uma certa tolerância com a morte, com a desorganização da sociedade, que eles veem como um processo purificador até, né? De custo necessário a se pagar e que isso ajuda a sociedade a retomar um patamar melhor. Eu acho que tem um subtexto, claro que ninguém declara isso, mas nos mais loucos, e nós estamos com o mais louco aqui, e insisto, o louco não é só o Bolsonaro, eu acho que a equipe econômica é de lunáticos e criminosos, porque no limite eles são assim. Mas, enfim, infelizmente a gente está na rabeira, né? Por exemplo, o Boris Johnson, só para lembrar, é um neoliberal, radical, oportunista, jogou um papel muito ruim na história do Brexit, usou o Brexit para se eleger, porque, né, foi populista, vamos dizer assim, não gosto de usar essa palavra, mas jogou com essa xenofobia para conseguir votos, etc. Mas ele, por exemplo, já está apostando em outro rumo, para salvar a economia inglesa, né? Tem um mínimo sentido de responsabilidade. Está apoiando o setor público com todas as letras, veio agradecer o sistema de saúde, se internou no sistema de saúde pública da Inglaterra, etc. e tal. Então, acho que nós, de fato, fazemos necropolítica com intenção. Os outros, eu acho que pode ser por efeito secundário. Uma consequência. Consequência, né? Insensibilidade, aí tem outras coisas também que a gente poderia dizer. E, desculpa, agora me fugiu. A outra pergunta sua era sobre quem são os trabalhadores hoje em dia e a reorganização dos sindicatos. Pois essa também é uma discussão profunda que a crise traz. A crise está trazendo à tona várias dimensões da modernidade, né, do período contemporâneo, aí, que a gente convivia, mas não queria encarar, né? Uma delas é o sentido do trabalho no mundo hoje, né? Mas confesso que eu tenho mais perguntas que respostas a isso. E acho que a crise vai talvez ajudar a gente a construir alternativas. Pensar. Eu queria dizer assim, primeiro, eu acho que a crise trouxe um tema que até entre nós, eu mesmo, tinha dúvidas da sua pertinência ou não, que é o tema da renda básica,
né? Temos aí o Suplicy, grande defensor da renda básica da cidadania. Eu sempre tive um pé atrás, essa proposta pode descambar para um caminho dos neoliberais. Vamos lembrar que essa proposta surge na escola de Chicago, a mesma escola de Chicago onde que o Paulo Guedes se formou lá, né? É a mesma matriz de pensamento. A ideia deles é, em vez de ter um welfare state, você dá dinheiro, dá voucher na mão dos trabalhadores, da população, e cada um tem a livre, né, escolha de escolher a escola para o seu filho, o médico que prefere, vai lá e gasta esse voucher ou esse dinheirinho que ele recebe para comprar serviços no mercado. Então, temos que tomar cuidado. A renda básica tem defensores em diferentes espectros políticos, né? Porém, a crise impôs essa realidade e eu acho que vai ser muito difícil retroceder. Do Brasil não espero nada. Não dá para ter previsibilidade, não dá para dizer que as coisas serão decentes. Eu não quero fazer nenhum prognóstico para o Brasil. Mas, nos países minimamente civilizados, e não precisamos pensar em Europa, estou falando também de Argentina, Uruguai, sei lá, né, em diferentes regiões do mundo, Vietnã, e mesmo nos Estados Unidos, a renda básica universal deve se tornar uma realidade. Já vinha sendo testada em alguns países, a Finlândia, Suíça, Holanda, Dinamarca. Agora ela se coloca. Eu acho que veio para ficar nessas economias. Porém, para que não vire uma solução neoliberal, aquela que eu estava dizendo, de se dar o dinheiro nas pessoas, elas vão para o mercado buscar serviço, eu acho que ela tem que estar associada a outras coisas, né? Por exemplo, eu acho que tinha que se garantir renda básica para todo mundo, mas trabalho para todo mundo também. E para que todo mundo tenha trabalho, seria o momento de reduzir barbaramente as jornadas legais de trabalho, né? E a gente tem condições de fazer isso, porque vai ter pouco emprego. E a gente é capaz hoje, graças à tecnologia, produzir muito com pouco trabalho humano, né? Então, eu acho que era o momento de casar, já que uma parte da remuneração vai ser paga pelo Estado em nome de renda básica, eu acho que devia se diminuir a jornada de trabalho, né, para 4 horas diárias, sei lá. Assim todos terão o seu trabalho, porque é importante que as pessoas continuem trabalhando, senão você vai criar uma sociedade de trabalho. Aqueles que têm um cargo numa empresa, como você estava dizendo, os colaboradores, grandes executivos de uma empresa de marketing, de uma empresa de software, esse vai ter um salário de R$500 mil por mês e o resto das pessoas vão ganhar uma mesada do governo. Isso vai gerar uma sociedade com 2 tipos de gente, uma que tem respeito e outra que é considerado um pária, né? Então, eu acho que junto com a renda tem que se pensar numa forma de inserção produtiva de todos, nem que seja uma inserção residual, 3 dias por semana, trabalhar ajudando famílias que precisam, idosos que precisam de atendimento. Mais uma vez, a Europa serve de laboratório, a Europa é uma espécie de ponta de lança desse processo, né? A Alemanha já vinha fazendo assim, ela tem um programa lá de renda mínima que associa a trabalhos chamados trabalhos sociais, né? Está vinculado, a pessoa pode receber desde que ela retribua com um tipo de atividade para a sociedade. Eu acho importante para que essas pessoas sejam consideradas, para que essa renda seja considerada legítima, para que elas tenham uma inserção. Mas acho que isso tem que ser radicalizado, né? Na Alemanha era só para determinados públicos e tal. Creio que esse é um bom momento. Eu acho que essa é uma boa bandeira para a esquerda. A gente devia, nessas saídas que eu digo, a saída vai ser pelo Estado, garantindo, por exemplo, renda para todos, mas que seja um modelo virtuoso, progressista, que inclua todos, que não gere preconceito, que não amplie a diferenciação de classe, né? Não crie uma sociedade de pedintes, né, vulneráveis, e outros que fazem as suas aventuras no mundo dourado do capitalismo liberal. Mas são questões muito difíceis. Eu acho que dependem de muita luta política, de muita consciência política, né, do que a gente vai fazer com isso tudo que está aí. A chance é que tudo foi mexido. Resta termos força para botar de pé algo melhor. Marcelo, você como, né, um economista de esquerda, petista, né, contribui inclusive com a elaboração na Fundação Perseu Abramo, como é que você acha que está a discussão dentro do PT
até que nível essas questões todas que você colocou hoje, elas são claras, né, internamente no PT, né, tanto no debate mais, vamos dizer assim, técnico, né, entre os economistas, quanto o que sai desse debate para o debate mais, vamos dizer assim, político do PT. Quer dizer, como é que o nosso partido está nessa jogada aí que você falou aí para a gente já esse tempinho? Olha, infelizmente, acho que o partido está muito na defensiva, né? Eu acho que a gente está sofrendo de um mal, a gente está com um cacoete governista. A minha impressão é que nós continuamos raciocinando como se fôssemos governos e tivemos que dar respostas dentro daquele paradigma de gestão anterior, inclusive. A gente devia dizer aquele paradigma está errado, aquela forma de financiar políticas públicas está errada, aquela forma de fazer política monetária está errada, aquela forma de permitir a liberdade cambial está errada. E a gente, nós economistas da esquerda, sabemos que está errada. Só que a gente não tinha a força de colocar isso por causa do status quo, por causa da correlação de força. A vantagem é que as correlações de força agora foram esgarçadas. Ninguém sabe dizer qual é. Quem é que tem força na nossa sociedade? Sei lá, os grupos privados estão desmontando. Então, assim, eu esperava que o partido, nesse momento, tivesse uma posição muito mais ousada, com propostas realmente de transformação estrutural da sociedade. Que a gente se posicionasse bem à esquerda, né, Marcelo? Que a gente agora se posicionasse bem mais à esquerda. Bem mais à esquerda, né? Bem mais à esquerda. Eu acho que a gente se comporta como se... né? Então, eu vejo as lideranças do partido respondendo como se fossem ministros, né? E fazendo propostas que são boas, vão no sentido correto, mas são tímidas. E por serem tímidas também não tem muito... né? Não impactam, as pessoas nem chegam a discutir as propostas do PT, né? Não surgem como contraponto ao que o governo está fazendo, porque não são muito diferentes, né? Essa discussão aí do renda básica, né, para ajudar os pobres, tal, o partido teve uma boa contribuição, foi elaborado um documento pelo PT, o programa Ninguém Demite Ninguém, mas a diferença em relação ao que o governo acabou adotando, inclusive a proposta do governo levou em consideração muito do que foi proposto pelas oposições, não só pelo PT, mas principalmente também pelo documento do PT, mas estamos falando da mesma coisa, com mudanças de intensidade, né? Não há uma proposta radicalmente diferente da que o governo está sugerindo, né? E a gente tinha condições de fazer. Eu falei a coisa do câmbio. Quer dizer, por que o partido não vai para o debate público com essas propostas, né? Agora, muito bem, achei ótimo que o Lula falou isso, e o Lula falando, aí todo mundo sai né? Aí muda de tom, dá uma mudança geral no partido. Mas da emissão monetária, por que demoramos tanto para falar isso, né? Eu aqui nos meus parcos espaços que eu tenho dito já desde o começo, essa crise é muito profunda, a gente tem que romper com esses paradigmas, com esse bom mocismo, né? Que é próprio quando você está no governo, que você tem que respeitar determinadas... Mas quando você está na oposição, é hora de mostrar a irracionalidade do que está sendo feito, as limitações das políticas governamentais, né? Enfim, acho que o partido podia fazer muito mais. Ô Marcelo, você já ouviu falar de um movimento no Equador chamado Bem Viver? Já ouvi, do Alberto... Acosta, né? Não é isso? Alberto... Isso. Sim, já, inclusive participei de um debate com ele um ano atrás, mais ou menos. Olha... Diga. Não, eu achei muito interessante. Eu acho que aqui no Brasil, acho que vai demorar para chegar essa discussão mais profunda, né? Mas é uma semente que pode ser plantada, né? Eu não conheço profundamente, eu li só um pouco, né? Não tenho muito como falar, por isso que eu te perguntei, mas eu acho que talvez a sociedade caminhe aqui na América Latina, pelo menos um pouco para isso, assim. Então, eu confesso também que conheço pouco, participei de um debate com ele, eu vi ele fazer exposição, é muito interessante, mas assim, essas
essas propostas, que muitas vezes surgem como, vamos dizer assim, bem intencionadas, eu acho que elas, de vez em quando, pecam por uma certa ingenuidade, né? Assim como Sim. O tema do decrescimento, que está surgindo aí agora, e eu tenho recebido de vários colegas de esquerda, amigos em grupos de WhatsApp, compartilhando uma notícia de que a Holanda estaria caminhando para um projeto de decrescimento econômico. E tenho também familiares que apostam nessa ideia, que vêm me perguntar, tal. Eu acho assim, tem uma grande dose de ingenuidade nisso, né? Porque as pessoas, quando falam crescimento do PIB, as pessoas chegam um pé atrás que imaginam petróleo, fumaça, trânsito, carro, imaginam que é disso que está se falando, né? A gente tem esse paradigma industrial da segunda revolução industrial na nossa cabeça. Mas o PIB crescer significa, por exemplo, ter mais... Tudo aquilo que é remunerado num país é calculado para o PIB. Então, mais professor recebendo salário é PIB. Mais médico atendendo as pessoas é PIB. Mais cuidador de idoso visitando os idosos é PIB. E etc. Né? Então, a gente tem que lutar para ter mais PIB. Agora, o problema é que para você conseguir sustentar mais médico, mais professor, mais cuidador de idoso, você precisa também de mais indústria, você precisa também de um setor industrial mais robusto que produza mais valor agregado, né? Que cada produto que saia tenha um quinhão maior de valor. Isso significa que a gente precisa ter tecnologia, tem que ter uma indústria moderna, com pouco poluente, mas que tenha muito conteúdo tecnológico. Então, é um conjunto de setores que tem que ser articulados e que garantam um crescimento econômico. Para a Holanda, talvez até faça sentido, ou para o Canadá. Eu vi que no Canadá também tem uma onda dos decressionistas. Eles querem voltar tudo para trás, tirar as ruas, transformar em parque. Eu acho, claro, que ninguém é contra. Eu odeio a avenida que passa lá da minha casa. Preferia um parque. Mas o fato é o seguinte, nós somos um país pobre, nós, América Latina, somos pobres, a Ásia é pobre, a gente tem uma renda per capita de $10.000, hoje está abaixo, está $8.000 do Brasil. O Canadá, ou a Noruega, tem uma renda per capita de $65.000. Eles podem parar de crescer. A gente tem que chegar lá. Porque o que significa ter 10 mil e não 65 mil? Ou os Estados Unidos, que tem $45.000 de renda per capita. Significa que não tem dinheiro para médico, significa que não tem dinheiro para escola, significa que não tem dinheiro para saneamento, que não tem dinheiro para comida. Então, se a gente quer um país que tenha padrões mínimos para todo mundo, a gente precisa crescer. E falar em decrescimento para a gente, eu acho que é quase uma ofensa, né? Porque a proposta, então, a gente pode até pensar nisso, e eu acho que o movimento do bem viver resvala um pouco numa vida, voltar para uma vida comunitária, quase indígena. Eu não sei, eu não quero desmerecer, porque eu, de fato, conheço um pouco nos detalhes. Mas há uma certa ilusão, uma vida idílica, mais comunitária. Só que você não vai fazer isso com as favelas de São Paulo. Quer dizer, o cara da favela, ele precisa de emprego. E, para emprego, ele precisa de indústria, ele precisa de serviços sofisticados, para ele não virar um passeador de cachorro, né? É assim que a gente vai melhorar a vida dos brasileiros. A gente está no meio de um processo que não dá para reverter. Então, essa moda que surge no primeiro mundo me dá muito medo. O Gessé de Souza fala uma coisa que eu gosto dessa imagem que ele cria, que parte da esquerda e parte da classe média brasileira, ele chama de classe média de Oslo, né? Que a gente vive sendo alimentado pelos ideais dos países desenvolvidos, só que a nossa vida, o buraco é muito mais embaixo. A gente tem que resolver problemas do século XIX, né? A gente não pode importar simplesmente as demandas, os anseios desses países que estão estão anos-luz, estão décadas à nossa frente. Então, a gente vai precisar, sim, ainda muito tempo da Petrobras. Agora, isso não significa que a gente deva apoiar a indústria poluente, mas a gente vai precisar de abrir mão da Petrobras, a gente afunda ainda mais, é mais gente na favela, né? É menos escola, é isso que é importante. Eu tenho um grande amigo que é um cara importante no SUS, trabalhou no Ministério da Saúde. Esses dias tive uma grande discussão com ele, cara de esquerda e tal, porque a perspectiva é de que a Petrobras disputa recursos com a saúde. Não disputa, é o contrário. É porque a Petrobras gera valor, isso se converte em impostos,
em atividade econômica, esse valor se multiplica na economia e permite que o SUS seja maior. Não é que a Petrobras está disputando. Mais uma vez, é o problema de imaginar que há uma reserva pública e nós estamos disputando essa reserva. Não há essa reserva pública, né? O que há, nós temos que estimular é que a atividade seja a mais dinâmica possível. Quem pode estimular isso? O Estado injetando dinheiro, né? Na verdade, esse é o caminho, né? E não tem nenhuma novidade nisso. É assim que os países saíram da crise nos anos 30, no pós-guerra, né? Não tem nada de novo nisso. Marcelo, eu acho que está chegando no seu limite de tempo aí, você falou que tinha outra atividade daqui a pouco. Tem uma outra aí já. Então, assim, acho que a gente queria aí agradecer bastante a você, eu acho que foi uma aula mesmo, né, de uma coisa mais geral, não só tão preso até o tema que a gente deu, mas uma bela visão, né, de país, uma bela visão de caminhos por onde a gente sair, né, e eu queria só te pedir um favor aí, antes da gente terminar, primeiro que você falasse, né, desse o seu fechamento aí para o assunto, segundo que você voltasse aí a declamar aquele poema de Solano Trindade que você declamou. Eu ia pedir também. Com problemas técnicos. Então, sabe o que aconteceu? Mas eu já achei de novo aqui. Quando deu o pau no streaming, eu fechei a página do Solano e perdi o poema, mas eu achei já de novo. Deixou. Marília, você quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer, foi muito bom. Eu acho que eu vou precisar de umas consultorias na economia. Tá então, certo. Obrigado, Marcelo. Aí, a palavra é sua aí para fechar a nossa live. Tá, eu agradeço aí o convite. É sempre bom conversar dessas coisas. Eu acho que é muito importante. A gente tem que fazer esses debates. Enfim, estou sempre à disposição aí para avançar. Espero não ter sido muito... A gente acaba tropeçando no economês, né? Espero ter tropeçado pouco. Mas aí, como eu disse, o Solano Trindade, então, é um poeta importante, né? Poeta negro de Recife, de Pernambuco, que no começo do século XX organizou o movimento negro em Pernambuco, na década de 30 ainda, né? E escreveu poesias engajadas com essa causa, então tem coisas muito interessantes. E lendo as poesias dele, encontrei um trecho que diz um pouco a respeito disso tudo, diz um pouco desse autoritarismo das ideias econômicas ortodoxas que nos impõem uma economia de subemprego, uma economia de pobreza, né? E que não tem razão nenhuma razão técnica para que isso aconteça. Então, eu vou ler um pequeno trecho de uma poesia dele, que se chama Tem Gente com Fome, né? Que eu acho que ajuda um pouco a dar uma pincelada nesse nosso momento. Eu vou ler as últimas estrofes, diz o seguinte: eu não sou do mundo artístico, então me desculpem aí a falta de jeito, mas diz o seguinte: trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio do ar, todo autoritário, manda então o trem se calar. Psiu! E assim termina a poesia dele. Eu acho que eu vejo nesse apito o Paulo Guedes surgindo no meio da fumaça ali. Acho que representa bem esse momento. Enfim, obrigado. Um abraço. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Até a próxima. Até mais.